E aí galera, estamos aqui para apresentar mais uma videoaula para vocês, dessa vez sobre o período regencial. Como vocês podem saber, o período regencial ele é um dos mais instáveis da nossa história. Por quê? Porque no período regencial, que durou 9 anos, ocorreram 5 revoltas. No primeiro reinado, que durou também 9 anos, ocorreu apenas 2 grandes guerras, que foi uma interna e uma externa. No segundo reinado, que durou 49 anos, tivemos apenas uma guerra. E na República Velha, que durou entre 30 e 40 anos, tivemos 8 guerras. A renúncia de Dom Pedro I ao trono indicou a consolidação da independência do Brasil. O que aconteceu? Inúmeros portugueses que ocupavam cargos de elite foram substituídos pelos cidadãos brasileiros. Isso fez com que eles organizassem reuniões que expressassem o interesse deles pelo futuro do Brasil. Nessas reuniões surgiram 3 tipos de partidos: os liberalistas moderados, os liberalistas exaltados e os restauradores. Os liberais moderados, mais conhecidos como chimangos, representavam a aristocracia no centro-sul do Brasil. Eram a favor de uma monarquia centralizada, assim contra reformas sociais e econômicas. Seus principais líderes eram Diogo Antônio Feijó e Evaristo da Veiga. Os liberais exaltados, mais conhecidos como farroupilhas, eram de grosso modo a esquerda do Brasil. Eram compostos por homens livres e por pequenos proprietários de terra. Eram a favor de reformas políticas e das manifestações, sendo assim a favor de uma monarquia descentralizada. Quem se destacou no partido dos liberais exaltados foi o Antônio Borges da Fonseca. Os restauradores eram o partido mais conservador do Brasil. Eles eram a favor de uma monarquia nas mãos de Dom Pedro forte, centralizada e nacionalista. Eles criticavam os outros partidos e seu principal líder era José Bonifácio de Andrade. Na época do período regencial, a política predominante era a política dos liberais moderados. Naquele momento, ser liberal era ser contra uma monarquia centralizada. Por meio de reformas constitucionais, os liberais moderados procuraram diminuir as funções do poder executivo. Isso suprindo as vontades também dos liberais exaltados. Assim, os liberais moderados criaram também um poder que uma organização militar que reduzisse o papel do exército, a Guarda Nacional. As propostas de reformas apresentadas tratavam de suprir ou diminuir a atribuição de órgãos da monarquia a criar uma nova forma de organização militar. Em vez do exército, criavam a Guarda Nacional.
sobre as revoltas regenciais. Uma série de contradições entre o governo central e algumas províncias no período regencial deram origem a uma série de revoltas, como a cabanagem, revolta dos malês, guerra dos farrapos, balaiada e sabinada. Alô? Eu ligo lá com umas 5h30 por aí. Fala que pode vir 5h30 já. Mas você tá em casa ainda? Após a abdicação do imperador, ocorreram diversas manifestações na região contra a interferência do governo central, regencial, no caso o Rio de Janeiro, sobre a política local. Em 1832, os rebeldes expulsou um governador, não aceitaram a posse do governador escolhido pela regência e reivindicaram a expulsão dos portugueses, responsabilizados pela miséria na região. Em 1883, a região passou a ser governada por Bernardo Lobo de Souza. Ele governou com bastante severidade e passou a perseguir os revoltosos. Isso implicou numa região mais tensa e implicou em mais manifestações dos rebeldes. Em 1835, os cabanos invadiram a cidade de Belém e executaram o governador local da província. Começaram a emergir por lideranças populares, dos quais teve destaque o Eduardo Angelim e os irmãos Francisco e Antônio Vinagre. Esses líderes foram importantes para mobilizar ainda mais o movimento na região. A regência, por sua vez, enviou tropas para reprimir os revoltosos, o que não aconteceu de forma bem sucedida. Assim, os revoltosos elegeram Antônio Clemente como como governante do local. Vamos falar agora sobre a revolta dos malês. Primeiramente, o porquê do nome malês. O termo malê era utilizado na Bahia no período colonial para designar os escravos que seguiam a religião muçulmana e sabiam ler e escrever. E por se tratar de uma rebelião exclusivamente escrava e negra, a revolta ganhou esse nome, Revolta dos Malês. Várias mobilizações revolucionárias já haviam ocorrido na região de Salvador, como podemos citar a Conjuração Baiana em 1798. Porém, a Revolução dos Malês, diferentemente da Conjuração Baiana, foi exclusivamente negra, sem a presença da liderança de brancos intelectualizados. O movimento tinha o objetivo de exterminar os brancos e os mulatos. O levante estava previsto para ocorrer dia 25 de janeiro de 1835, porém os revoltosos foram denunciados às autoridades e com isso surgiu os conflitos. Os rebeldes saíram derrotados e foram para a região do Recôncavo, onde atacaram os canaviais. Eles foram novamente derrotados e foram impostas a eles severas punições, como torturas, deportações, entre outras coisas. Bom, agora vamos falar sobre a Revolta dos Farrapos. Essa revolta ocorreu no Rio Grande do Sul entre 1835 e 1845 e ela se estendeu a Santa Catarina. Os conflitos entre os poderosos pecuaristas gaúchos e o governo central deram origem à revolta. Politicamente, a elite gaúcha rebelou-se contra uma medida alfandegária do governo central que reduzia os impostos da entrada de artigos da região do Prata, que eram similares aos do Sul. As lideranças gaúchas envolvidas na rebelião exigiam maior autonomia, porém eles queriam manter os vínculos com o governo central, pois a separação podia significar o fim da sua soberania no mercado de charque. Já os proprietários pequenos, mais pobres, eles viam o governo em forma de república o início da solução dos seus problemas e sua situação atual. Os movimentos tiveram início em 1835. Bento Gonçalves da Silva, ele liderou tropas para depor o presidente da província nomeado pela regência. Em 1836, eles invadiram Porto Alegre e proclamaram a República Rio-Grandense. Em 1839, eles invadiram Santa Catarina e proclamaram a República Catarinense. Em 1845, tropas imperiais foram enviadas para a região para reprimir o movimento. O movimento terminou, porém, sem a punição dos seus revoltosos, assim como ao contrário do que ocorreu
com os cabanos e os malês. Houve uma negociação com o governo e ele pouco reprimiu os rebeldes. No final de 1869, os políticos que vieram a formar o Partido Liberal começaram a defender a antecipação de maioridade de Pedro de Alcântara, alegando que seria uma solução para o governo. De fato, os liberais queriam derrubar o governo conservador de Araújo Lima e se reestabelecer no governo. A criação do Clube da Maioridade em 1840 contribuiu para o golpe da maioridade. Assim, o imperador, com apenas 14 anos, assumiu o controle do Brasil, começando assim o segundo reinado. Obrigado, gente, por assistir nossa videoaula. Espero que tenham gostado. Beijos, abraços. Por quê? Porque é apenas pra gente... só pra gente... Sim, contra as revoltas sociais e econômicas. Tá bom. Eles eram a favor de uma monarquia Os liberais exaltados eram, a grosso modo, conhecidos como Fez, olha aqui pra câmera. Gente, Tomada 4, take 1, vai lá. Os liberais exaltados, mais conhecidos como... Porque deu risada já. Se liberar, não aguento mais. Olha igual, rapaz. Ele tirando o sovaco na minha frente. Fica como você tava, velho. Pode ir. Em 1800... Aí, velho. Tá valendo. Vamos agora para a próxima revolta. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Ô minha gata, morada dos meus sonhos.